Agora a gente fala sobre a segurança da mulher. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que libera a venda de posse de spray de pimenta para mulheres com 18 anos ou mais como medida de defesa pessoal. Segundo o relatório Retratos do Feminicídio no Brasil, apenas em 2025 foram registrados 1.568 feminicídios no país, aumento de 4,7% comparado ao ano anterior. É um número alarmante, né? E Exatamente. com a nova lei, o produto é liberado, então, para a finalidade de conter temporariamente, né, um agressor. Trechos vetados ainda vão ser analisados, né, pelo Congresso Nacional. Só que quem nos orienta, então, sobre essas mudanças é o coronel Carlos Henrique Lucena Folha, que é responsável pelo Centro Integrado de Comando e Controle, que pertence à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Já está aqui conosco. Coronel, uma ótima tarde para o senhor. Obrigada por estar conosco aqui no TJ nesse início de semana. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar contribuindo com a segurança pública no nosso estado de São Paulo. A gente que agradece. Bom, primeiramente, vamos explicar para quem nos acompanha, né, o que muda, então, na prática, né, com essa lei. E, de fato, né, coronel, o spray ele pode também aumentar essa sensação de segurança de nós, mulheres? Como que fica agora na prática, por favor? A nova lei, ela autoriza em todo o território nacional a comercialização, a aquisição e a posse do aerosol de extratos vegetais, o espargidor, né? Observadas as condições previstas na legislação e na regulamentação. A lei define esse instrumento como de menor potencial ofensivo, destinado à contenção temporária de um agressor, sempre para repelir uma injusta agressão atual e iminente contra a integridade física da mulher. É isso que diz o texto da lei. Coronel, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Pergunto ao senhor, com base nessa lei, o que é necessário para a compra do spray de pimenta? Há restrições? Existem restrições, né? A mulher ela tem que ser maior de 18 anos de idade, né? E a comercialização tem que ser em estabelecimentos autorizados e tem que registrar a nota fiscal, tem que ter a rastreabilidade do produto, não pode ser spray com mais de 50 milímetros também. Então, existe uma restrição no tocante à capacidade do spray, do espargidor. Com relação a essa venda ainda do produto, né, coronel? A loja, né, o estabelecimento também tem que fazer esse registro com relação a quem está comprando? Como que funciona essa parte também? Então, o estabelecimento ele deve ser autorizado, né? E ele também tem obrigações, como registrar a venda para permitir a rastreabilidade do produto, emitir documento fiscal, registrar os dados da compradora, né? Isso também é muito importante. Agora, coronel, pode ser utilizado em qualquer momento que a mulher se sinta insegura, ameaçada? É isso a finalidade do spray de pimenta? A lei, ela diz em legítima defesa para se repelir uma injusta agressão atual ou iminente. É isso que é disciplinado nessa lei que foi sancionada. Com relação a esse uso ainda, né? O senhor falava há pouco da questão do estabelecimento ter que registrar também, né, os dados, vamos colocar assim, de quem está comprando nessa mulher. Há limites de compra também, coronel? Como que fica essa questão? A lei ela não disciplina o limite de compra. Presume-se que é um espargidor por cada mulher maior de 18 anos. A lei ela disciplina a quantidade líquida, a capacidade do espargidor. Não pode ser superior a 50 milímetros. A lei também cria, coronel, de uma forma progressiva, o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e uso de instrumentos de menor poder ofensivo. Como deve ser na prática, hein? Como é que pode auxiliar a segurança das mulheres esse programa? Esse programa que será instituído é para orientação das mulheres, né, sobre os limites legais da legítima defesa, informações sobre violência doméstica, o uso ali para incapacitação temporária do agressor. Este programa, ele visa isso, ele está já na parte de orientação. Até já que o senhor falou dessa parte de orientação, né, que a gente pode deixar principalmente para as mulheres que estão acompanhando agora o TJ Aparecida, de como utilizar, né, este produto, então.
isso na prática de fato, né? Quando é permitido, mas quando deve usar, mas também como utilizá-lo, né? Como que deve ser isso sendo feito de fato? Todo especialista em segurança, ele enfatiza a prevenção primária como a prevenção mais eficaz. Então, a mulher, ela deve ter na prevenção primária como andar acompanhada, evitar locais de baixa frequência de pessoas, locais com baixa iluminação, horários de maior vulnerabilidade, comunicar para as pessoas o seu trajeto. Isso é a prevenção primária. A reação, ela nunca é preconizada, porque pode ocorrer uma ação adversa com a mulher quando dá reação. Então, é muito importante que a mulher ela foque na prevenção. Existe aí institutos, existe o APP, SP Mulher Segura, existe toda a parte de cadeia logística e segurança das mulheres. Então, junto à Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, as delegacias de defesa da mulher, a cabine Lilás, que funciona em todos os centros de operações da Polícia Militar, em todo o estado de São Paulo, que é o Copom, para orientações, para também dirimir dúvidas da mulher. Então, o foco é na prevenção, porque uma reação mal executada pode colocar em risco a integridade física da mulher também. Sem dúvida nenhuma, é importante que se esclareça e oriente, principalmente as mulheres, quanto ao uso, né? Muito obrigado, viu, Coronel? Uma boa tarde para o senhor, uma ótima semana, sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Eu agradeço, um prazer, conte comigo, eu estou à disposição 24 horas, todos os dias da semana, para contribuir com a segurança pública e a nossa cidade de Aparecida em especial. Muito obrigado, um abraço ao senhor. A gente volta a falar sobre o cenário da violência contra as mulheres aqui no Brasil. No primeiro bloco, a gente falou sobre a nova lei autorizando a venda e porte do spray de pimenta para mulheres acima dos 18 anos. Mas esse é um assunto cada vez mais alarmante, a falta de segurança para elas. Por isso, a gente conversa agora com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres, a Estela Bezerra, que retorna aqui, inclusive, ao TJ Aparecida. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua presença. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rafaela. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. A alegria é toda nossa. Qual a análise, primeiro, que você faz por parte aí do Ministério com relação a essa lei que autoriza a venda do spray de pimenta para as mulheres? E como o programa pode reforçar a segurança das mulheres? Eduardo, essa é uma lei que, para nós, ela tem uma certa polêmica, porque, em princípio, é transferida à mulher a responsabilidade da autodefesa. A autodefesa ela é importante, mas um armamento de baixo teor ofensivo, ele pode tanto funcionar como ele pode acelerar um processo de agressão. Então, é uma lei que precisa de muito zelo na sua regulamentação, é uma lei que a gente precisa verificar como as mulheres vão poder utilizar, ter uma força e uma compreensão da utilidade racional e de defensiva dessa arma, né? Porque é uma arma hoje exclusiva para a força militar e, ao mesmo tempo, a gente ter um cuidado para que isso não gere um mercado de compra de um armamento. Então, é mais uma tecnologia que o legislativo cria em função de que as mulheres tenham sensação de segurança, mas nós acreditamos que o enfrentamento à violência contra a mulher, ela tem várias estratégias e a principal dela, nesse momento, é a gente criar uma sociedade, criar na educação e criar nas instituições um posicionamento contra a naturalização da violência contra as mulheres. Secretária, obrigada pela sua participação, mais uma vez. Com relação ainda a essa nova lei, a questão dos vetos, porque o presidente Lula, ele sancionou com alguns vetos, mas que seguem por análise ainda. Vocês se preocupam também com essas questões? Tem uma que é mais alarmante ou não? Tem duas preocupações que nós temos. Tanto é que nosso posicionamento quanto o Ministério das Mulheres foi para veto total da legislação. Significa não transferir a responsabilidade para as mulheres, não ter mulheres que não sejam habilitadas
para usar esse armamento, que é um armamento, e não se criar um mercado de armas, já que a gente tem no Brasil uma força ideológica que tenta fazer com que o armamento do cidadão comum seja uma estratégia de resposta à insegurança ou de resposta à violência. Nós acreditamos que esse tipo de medida ele tem que ter muita moderação, muito zelo e muita regulamentação para instrumentalizar aquelas mulheres que estão habilitadas, que têm condição de utilizar e para não fortalecer um mercado de compra e venda de um armamento. Olha só, aproveitar a sua presença aqui, Stella, até para repercutir os dados que a gente já colocou e já divulgamos, inclusive aqui no TJ Aparecida, o Anuário da Segurança Pública, que esses dados mostraram que o Brasil bateu, infelizmente, recorde de feminicídios pelo 4º ano seguido, né? O que explica tanta brutalidade, né? A cada dia a gente fica mais espantado com esses casos que a gente vê Brasil afora. Olha, a explicação ela é complexa porque ela está correlacionada a uma cultura que naturaliza a violência contra as mulheres, que faz com que as mulheres sejam inferiorizadas, não só na violência, mas no quantitativo do salário que é pago pelo trabalho das mulheres, pelo trabalho invisível do cuidado, pela subrepresentação das mulheres na política, pela falta de políticas afirmativas que venham gerar igualdade nessas instituições, pelo teto de vidro que as mulheres encontram em todas as instituições, e tudo isso está correlacionado à naturalização da violência. E o mais difícil nesse momento é encarar que existe uma rede digital fomentando e naturalizando e criando uma mentalidade de juventude, de jovens adolescentes, que é essa rede conhecida como pílula vermelha, né, Red Pill, que fica incentivando, às vezes, assim, acho que vocês acompanharam um vídeo que circulou na internet, que dizia, se ela dizer não, veja como reagir. E aí eram reações de agressão, de murro, de facada, esse tipo de situação. Então, a explicação está nessa cultura que naturaliza e que inferioriza as mulheres e que precisa ser combatida em várias áreas, não só na segurança pública. O enfrentamento à violência contra a mulher não é uma situação só de segurança pública, ela é uma situação que está ali na educação, na cultura, na naturalização dessa inferiorização. Com relação aos dados de feminicídio e de violência contra as mulheres, a gente tem os dados que você está se referindo, que é de 2025, que é referente ao acompanhamento que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz, é um trabalho primoroso, porque nós conseguimos enxergar o feminicídio a partir de 2015, quando o feminicídio foi tipificado e considerado crime específico, né? Mas a gente agora, em 2026, a gente já tem um outro gráfico. Primeiro, nós desaceleramos o crescimento desse gráfico, né? E agora nós conseguimos inflexionar para baixo. Nós tivemos, no primeiro semestre de 2026, em relação ao primeiro semestre de 2025, uma queda de 2,5. É uma queda muito singela, mas ela significa 19 mulheres que deixaram de ser assassinadas por feminicídio no primeiro semestre de 2026, em comparação a 2025, que é o dado completo que o Fórum Brasileiro divulgou agora. Se nós continuarmos com essa tendência, que é um esforço do Pacto Brasil contra o Feminicídio, nós vamos chegar ao final de 2026 com muito mais mulheres salvas por todo esse pacto que está sendo estabelecido no Brasil pelas principais instituições, que é o Executivo, o Legislativo e o Sistema de Justiça, e que está sendo reproduzida também nos estados. No dia 30 e no dia 31, o pacto será reproduzido nas esferas estaduais pelo estado do Piauí e pelo estado da Bahia. Rapidamente só, secretária, para a gente poder concluir, quais os estados ainda não estão fazendo parte, né, do pacto? A senhora tem essa informação também, essa lacuna com relação ao trabalho que está sendo realizado? Existem dois pactos, um Pacto Brasil, que ele está sendo reproduzido agora por alguns estados, e existe o Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que ele vem ali desde 2024,
Todos os estados brasileiros fizeram seus planos decenais de enfrentamento à violência contra a mulher, mas, infelizmente, nem todos os estados assinaram o pacto. Então, o estado do Paraná, o governador está em vias de assinar o pacto, o estado do Maranhão, o governador também está em vias de assinar o pacto, e o estado do Amazonas, esses três não assinaram o pacto, que é um enfrentamento e uma ferramenta necessária que estabelece a relação do estado com os municípios, onde a vida real acontece e onde as mulheres precisam dessa segurança. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação e por atualizar também os dados aqui para gente. Eu que agradeço. Uma ótima semana, viu? Um abraço para você.